Pronto, já está online. Espera uns 10 segundos e pode começar, tá? Olá, pessoal, boa noite. Estamos mais hoje aqui fazendo este programa, né? E o tema de hoje, que é o dia 6 de março do ano de 2020, é causas espirituais, né? Ou as possíveis causas geradoras dos problemas vivenciados pelas pessoas. Então, aqui no templo espiritualista online, nós iremos continuar a, a apresentação que nós iniciamos aqui na sexta-feira retrasada, cujo dia foi dia 21 de fevereiro do ano de 2020. Então, o tema, né, é quais seriam as possíveis causas espirituais, as possíveis causas geradoras dos problemas das pessoas, né? Então, vale lembrar que na sexta-feira retrasada nós falamos da importância de quando se está lidando com o psiquismo ou com a fisiologia da alma, seria fundamental estudar mais para compreender mais, né? E a dica é estudar no mínimo as obras básicas da codificação kardeciana e as obras também dos espíritos, né? André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Ramatiz e Ângelo Inácio. Pois bem, relembrando que nós vimos aqui na semana retrasada as possíveis causas geradoras dos distúrbios do comportamento, né, do toque, distúrbios do sono, distúrbios psíquicos. E vamos continuar falando aqui sobre quais são as possíveis causas espirituais dos problemas vivenciados pelas pessoas, como por exemplo, os vícios em geral, né, e dependências químicas. Quase sempre, a pessoa viciada, além de sustentar os vícios dela, também sustenta os vícios dos espíritos que estão por perto e futuramente também sustentarão os custos, né, das doenças que estes espíritos terão quando reencarnarem assim como filhos e ou como parentes nesta ou em outras existências, né, em existências futuras. Estas partes viciadas, quando estão sintonizadas com o médium, sempre costumam dizer que o amor cobre multidão de erros ou pecados, mas em contrapartida são orientados pelos orientadores, pelos facilitadores que estão certos disso. Futuramente terão que cuidar de seus filhos doentes com muito amor, né? Geralmente torna-se difícil deixar os vícios quando não se submete ao tratamento da apometria ou da terapia regressiva com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os métodos do desdobramento consciente e da apometria. Pois aí sim, a pessoa, né, que manifesta a vontade de deixar, de se libertar daquele vício, né, aí sim vão sendo orientadas estas personalidades múltiplas que muitas vezes estão presas ou fixas em existências onde a pessoa era viciada, tinha paixões exacerbadas, tinha perversões sexuais, praticava crime, dentre muitos outros negativismo, né? Muitos até que conseguem domar esses impulsos negativos. Porém,
quando dorme, desdobra, sendo atraído para os lugares que as personalidades múltiplas estão apegadas, amanhecendo com sintomas desagradáveis, tipo dores na região do estômago, dores na cabeça, cansaço físico e mental, né? Então, isso demonstra os desdobramentos desarmônicos, as nossas personalidades dissociadas, desarmônicas, completamente desarmônicas, presas ou fixas em vícios ou prazeres mundanos, né? Bom, dificuldades profissionais ocorrem da pessoa querer trabalho, mas não querer responsabilidade, quando ela manifesta essas dificuldades profissionais. Exemplo, né? Eu vou contar aqui um exemplo meu, extraído do livro Apometria e o Desdobramento Múltiplo, né? Novos rumos para a desobsessão. Fui bancário, digitador, durante 17 anos e tenho formação também em terapia de vidas passadas. Porém, nunca tive, assim, a coragem de abandonar o serviço da digitação e assumir o trabalho, o serviço da terapia de vidas passadas. Com isso, penso que a espiritualidade ou personalidades múltiplas minhas, com um pouco mais de conhecimento, deram um empurrãozinho, fazendo com que eu fosse dispensado do emprego e tomasse uma decisão. E fosse obrigado, então, a tomar uma atitude, uma decisão, né? Uma decisão e depois uma atitude. Mesmo depois que eu tomei essa atitude na nova profissão, né, que eu iria então mexer com o psiquismo das pessoas, eu já havia me habilitado para este trabalho de terapia de vidas passadas, me dei conta que ainda fazia os auto-boicotes, né? E como que eu fazia esses auto-boicotes? Bom, no dia exato que o cliente, que o paciente havia marcado para se terapeutizar comigo, eu inconscientemente me desdobrava e doutrinava ou orientava, influenciava o paciente para não vir fazer a terapia comigo. O que acontecia? O paciente não vinha e eu inconscientemente, de novo, né, até chegava a respirar aliviado porque ele não veio, né? Estranho isso. Lembro-me que quando a minha amiga médium fenomênica, ostensiva, né, me disse que eu estava boicotando, eu quase fiquei bravo com ela. Bom, mas me submeti a um tratamento, a um atendimento, isso mesmo, a um atendimento apométrico, com o desdobramento múltiplo, com o intuito de incorporar as minhas personalidades autoras dos boicotes e orientá-las. Qual foi minha surpresa? Um dos médiuns que incorporou um espírito benfeitor, dizendo que o diagnóstico estava certo, mas que eu não estava tomando a providência certa. Disse bem resumidamente que eu devia empregar a ferramenta do meu trabalho profissional em mim mesmo. Ou melhor dizendo, que eu devia me submeter a algumas sessões de terapia regressiva, visando resgatar algumas memórias fixas no passado. Segui a recomendação, trabalhando na terapia de vidas passadas, né? E dentre os quadros que foram trabalhados, não poderia deixar de escrever estes principais que assim, de certa forma, geravam na existência atual os boicotes. Quadros de existência que fui escravo, e com isso trazia as marcas no meu inconsciente de escravo, né? E essas marcas eram exatamente assim, de que escravo não é ninguém, escravo não tem valor, escravo não consegue nada, né? Escravo nada merece. Trabalhado também quadros de existência que tive conhecimento, mas não tive sabedoria, né? E com esses conhecimentos que eu tive, eu prejudicava as pessoas para me beneficiar. Foi trabalhado quadros também de existência que tive muita responsabilidade, mas que eu fracassei.
Bom, digeri essas informações, apliquei os métodos da autossugestão e pronto. Como que num passe de mágica, meus pacientes não faltavam as sessões marcadas. Ainda hoje, quando sinto que estou me boicotando, vou logo de frente ao espelho e converso comigo mesmo, tipo, poxa, Gease, você não tem sido mais assim ignorante, né? E por que está se auto-boicotando? Não é porque ele, o paciente, é um juiz de direito que tem de sobrepor a terapia e passar a receita para ele mesmo. Você é o terapeuta, ele, paciente, especializou-se em direitos e você especializou-se em terapia de vidas passadas. Pois bem, se ainda assim não for adequado, eu procuro utilizar as ferramentas que utilizo nas pessoas que me procuram, tanto a apometria, o desdobramento múltiplo, como a terapia de vidas passadas. Chega de ouvir e não aprender, né? Com aquele antigo ditado que diz, casa de ferreiro, o espeto é de pau. Bem, mais uma grande assim lição que eu aprendia, né? Ali naquele momento. E isso a gente não esquece jamais, porque sempre ninguém está livre de auto-boicote. Né? Ninguém está livre de se boicotar. Então, às vezes, não é por preguiça, mas sim pelo medo da responsabilidade. Bom, dificuldades intelectuais. Sabemos que somos ligados, né, por cordões fluídicos com nossos corpos sutis, e assim também são os chakras. Cada chakra é formado de 7 camadas e cada uma delas está relacionada a um nível de um corpo sutil. Muitas vezes, a raiz deste problema, das dificuldades intelectuais, né, seria a ruptura ou obstrução nesses cordões, gerando até mais desarmonia em algum departamento do corpo psicofísico, como fadiga, cansaço, sem justificativa, né? Não consegue entender muitas coisas daquilo que lê. Lê pilha de livros, mas não consegue entender nada, né? Ou quando começa a ler, começa a dar aquele sono e não consegue dar continuidade na leitura, dificuldade em prestar atenção, etc. Pois bem, então, estas são as possíveis causas das raízes quando a pessoa manifesta dificuldades intelectuais, né? Agora, dificuldades no relacionamento com a família. Frequentemente, com estes recursos ou com estas modalidades de terapias, detecta-se que essas dificuldades no relacionamento com a família, né, que o pai e o filho hoje, lá no passado, eram inimigos mortais, sendo que um tirou a vida do outro, e muitas vezes as causas dessas inimizades eram a disputa pela moça, que hoje é a mãe. Aquele que no passado tirou a vida, na atual existência, conseguiu a oportunidade de dar a vida, resgatando o débito. Recentemente chegou um casal até nós, relatando que o relacionamento conjugal estava complicado, devido ao ciúme doentio que o filho, né, de 14 anos sentia da mãe com qualquer pessoa, inclusive da mãe com o pai. E a dificuldade no relacionamento entre pai e filho, tamanha era a raiva acumulada que o filho sentia pelo pai, sem uma justificativa, assim, aparente. Disse o casal que o filho sempre se deu bem, melhor com a mãe, mantendo certa distância do pai. Então, o filho disse para a gente que sempre, né, o casal disse para a gente que o filho dele sempre havia se dado bem, assim, bem melhor com a mãe, mantendo certa distância do pai. Mas que dos 13 anos para os 14 anos, estes sentimentos haviam intensificado muito. E quando nós abrimos a frequência, ou seria, quando nós estabelecemos, quando foi possível estabelecer a sintonia dos nossos trabalhadores, médios, orientadores, com as possíveis causas geradoras daqueles problemas, né?
foi visto que o pai e o filho de hoje ainda vivenciavam um duelo em existência passada. Os dois, né, disputavam a mesma moça que é a mãe atual. Visto que a pessoa que hoje é o pai, naquela época passada, venceu o duelo, matando assim a pessoa que hoje é o filho. Acontece que naquela época, a moça, a mãe atual, né, não gostou nada de quem venceu o duelo, mas teve de aturar, aceitar o vencedor do duelo como marido, no que não aceitou nada, vindo mais tarde, naquela mesma existência, envenená-lo. Então, hoje estão os três na mesma casa. Após esta terapia, melhorou e muito o relacionamento familiar. Pois bem, então vamos adiante aqui, né? Deficiências físicas e mentais, as possíveis causas geradoras deste sintoma. Uma das principais causas da deficiência física e mental é a da pessoa lesar o perispírito através dos vícios, que seria um suicídio indireto, não esquecendo também do suicídio direto. Outra causa principal é a autopunição, visto que Deus não erra, não é punitivo e nem vingativo, e que o que ele fez foi uma lei educativa em que previu tudo. As mensagens que recebemos dos espíritos é que, no momento, a maioria das pessoas estão sofrendo porque querem ou porque escolheram sofrer. Vêm os espíritos nos dizer que o sofrimento é devido ao fato da pessoa que sofre estar demorando muito tempo para sair dos quadros da autopunição e da autocondenação. Entende-se que são necessitados ou de ajuda, né? Mas não querem ajuda. Então, eles entendem que necessita do sofrimento. E é difícil colocar na cabeça, mudar esse painel, trocar esse painel negativo por positivo, né? Porque ninguém necessita de sofrer depois que aprende a lição, depois que conscientiza do erro. Não precisa mais sofrer, perde o sentido, né? Tanto que tem aquela fala que o conhecimento libera o karma. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa cometeu um ato impensado, no caso, o suicídio, interrompeu a vida física dele. Acordou no astral inferior e depois que sofreu a consequência daquele ato, arrependeu e aprendeu que não devia ter se suicidado. As perguntas para você, ouvinte, é a seguinte: as perguntas né, para você que está assistindo agora esse vídeo é: uma vez que aqui na Terra estão chegando em nossas mãos tantos recursos avançados como a apometria e o desdobramento múltiplo, a terapia regressiva com a captação das personalidades psíquicas, seria necessário este espírito renascer com deficiências físicas e ou mentais? Se o apóstolo Paulo disse que o bem cobre multidão de erros, não poderia ele trocar horas de sofrimento por horas de trabalho no bem, uma vez que ele aprendeu a lição, que ele arrependeu de verdade de ter cometido suicídio? Pois bem, então aí a resposta fica para vocês refletir, né? E digerir essas informações e ir entendendo melhor como funciona a lei divina. Vamos falar agora das possíveis causas do autismo. Quase sempre são espíritos que há muito tempo foram exilados de outros planetas para a Terra e até hoje estão sendo trabalhado a não aceitação de sua estadia por aqui, manifestando muita raiva dos terráqueos. São portadores de muito conhecimento, porém, notamos que estão ausentes neles, ou estão ausentes deles a sabedoria, o que levam eles a tentarem burlar a lei da reencarnação. Mas, como estamos no auge da transição planetária, todos nós sabemos disso, né?
A misericórdia divina deu mais uma, digamos que última, entre aspas, né, oportunidade, reencarnando-os compulsoriamente. E quando reencarnam, permanecem algumas personalidades múltiplas deles, desdobradas desarmonicamente, vivendo literalmente uma vida paralela, como que se ainda estivessem desencarnados. Cabendo a nós, trabalhadores da última hora, utilizar os recursos da apometria e do desdobramento consciente, mais especificamente aplicando nestas personalidades múltiplas rebeladas de ETs, digamos assim, a 11ª lei da apometria, que é a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, junto com a doutrinação lógica, colocando as cartas na mesa, dizendo, sem mais delongas, né, que se não cooperarem, em breve será repetido o processo doloroso do exílio planetário, quando eles bem que poderiam, o quê? Cooperar e voltar para a casa deles, planeta que eles viviam antes de serem conduzidos aqui para a Terra. Bom, espiritopatias, né? Aqui em posto, né? É comum o adulto não ver os espíritos necessitados perambulando pela casa. No entanto, é comum, gente, a criança ver essas presenças espirituais, muitas vezes até deformadas, e ainda falar para os pais, né? Principalmente em casas, em ambientes domésticos que não se utiliza, que não se fazem o diálogo do evangelho em família, uma vez por semana com dia e hora marcado. Então é comum ver as crianças que vivem nestas casas, que não se fazem o diálogo do evangelho em família, queixarem-se de que estão vendo presenças espirituais deformadas. Muitas vezes essas crianças manifestam inflamações na garganta, febre, pneumonias. Por quê? Os espíritos necessitados estão encostados ali na criança, pois são os únicos seres que vejam eles. E eles até falam para os pais, mas infelizmente estes, ao invés de entrarem na frequência da criança, acabam levando o mais rápido possível para um psicólogo, para um psiquiatra. E se estes psicólogos ou psiquiatras, né, tiver uma noção das possíveis causas espirituais, será ótimo. Mas se este trabalhador, psicólogo ou psiquiatra não tiver nenhuma experiência ou não estudou o aspecto científico do espiritismo, com certeza concluirá que o quadro é de alucinação. Comentando aqui, exemplo simples de como entrar na frequência da criança. Né? A criança vem queixando. Pai, estou vendo uma coisa feia, um ser, um homem todo deformado, né? O pai, então, deve entrar nesta frequência e dizer, que estranho, né, filho? O pai também está vendo este alguém que você está vendo. Sinto que este irmãozinho está sofrendo muito. Deve ter sido alguém que não seguiu as recomendações de Jesus. Que tal se agora fizéssemos uma prece pedindo para o Papai do Céu ajudar este ser que está precisando muito de ajuda? Pronto! Nem precisa relatar aqui o que ocorre após a prece, principalmente quando a prece for feita de modo em que o coração fale mais do que as palavras. Se perguntar para a criança se ele continua vendo aquela presença, a criança vai dizer que veio alguém de branco e levou o irmãozinho, e que até mesmo durante a prece o irmãozinho foi voltando na forma de gente e muitas outras coisas boas. É evidente que se todos nós fizéssemos o que se deve fazer, com certeza, conscientemente, ajudaríamos tanto a nós mesmos, como os espíritos necessitados, que muitas vezes encostam
em nós, sem saberem que estão nos fazendo mal. Através da lei de afinidade, né, estão nos obsediando passivamente. Eles não sabem que estão nos obsediando e recebendo até um certo alívio para suas dores. Neste caso, para você que nos assiste agora, saiba como fazer o que se deve fazer. Aqui vai uma dica. Quando a pessoa sentir, ou quando a pessoa começar a sentir um mal-estar, seja ele qual for, psíquico, físico, primeiro, antes de lamentar, antes de tomar remédios por conta própria, ou até mesmo antes de procurar um profissional capacitado, deve elevar o pensamento através da prece. E com vibrações amorosas, projetar mentalmente cores violeta luminosa, na forma de ondas. Por que o violeta? Porque o violeta tem um alto poder dissociativo e transmutador. E esta cor, então, ela vai ajudar muito a transmutar as energias negativas por ter um alto poder dissociativo e transmutador. E mesmo que a pessoa não for médium fenomênico e não tiver a vidência educada, deve supor que ali esteja um espírito necessitado e envolver este espírito com as vibrações amorosas na cor violeta, desejando que sejam diluídas as energias, formas, pensamentos negativas, desejando também regenerar ou refazer os órgãos lesados do espírito. Após isso, deve visualizar este infeliz sendo encaminhado para um hospital do astral benfeitor, visando a continuidade do tratamento. É importante que todos saibam que, se mesmo seguindo essas recomendações citadas aqui para vocês, após poucos minutos o problema continuar, sem dúvida nenhuma, se deve procurar um profissional capacitado. Pois bem, vamos falar agora sobre a simbiose. Simbiose, para quem não conhece, é a imantação de um ser no outro ser. Seria, então, um grudado no outro, né? Um roubando ou sugando a energia do outro. E antigamente eu pensava que só existia simbiose de espírito para com encarnado. Claro, não é assim. Tem muita simbiose de encarnado para desencarnado, entre nós encarnados. Bom, então, a simbiose, as possíveis causas espirituais. Primeiro explicando, a simbiose ocorre quando duas pessoas encarnadas, desencarnadas, ou uma pessoa encarnada e outra desencarnada têm relacionamentos com ligações muito fortes. Por mais que estes relacionamentos pareçam harmoniosos, costumam gerar muitas desarmonias, controles e ciúmes. A simbiose sempre é extremamente prejudicial, por ela consumir uma grande quantidade de energias vitais e mentais da pessoa, desvitalizando-a e abrindo campo para doenças, além de gerar nervosismo, irritação e desconforto. O J.S. Godin, para ilustrar, né, uma palestra dele, diz que quando ele conta lá o exemplo daquela mãe que tem um filhinho de 49 anos e que fica preocupadíssima quando ele vai viajar, pois ele pode esquecer a blusa e pegar um resfriado. Aqui fica claro, então, um exemplo de uma simbiose entre encarnados, da mãe para com o filho. Então, é preciso a gente vigiar, né? Para não exceder e acabar formando uma simbiose com aquela pessoa que nós pensamos amar. Mas se nós estamos fazendo uma simbiose com essa pessoa, que nós falamos que amamos ela, nós estamos fazendo mal para ela. O amor é liberdade. Então, agora vamos falar das cãibras. Cãibras nas pernas ou mãos à noite, né? Cãibras nas pernas à noite. Personalidades múltiplas, sendo que muitas ainda petrificadas ou enraizadas
em regiões do astral inferior, isso mesmo, petrificadas e enraizadas. Formam raízes e ficam plantadas, ocasionando durante a noite movimentos ansiosos, tentando inutilmente se libertar. Talvez estejam estas enraizadas ou petrificadas pela misericórdia divina, com o objetivo de evitar continuar descendo as profundezas das furnas umbralescas, né? Visto que o espírito não regride, apenas a forma perispiritual se degrada. Então, objetivando evitar mais ainda a descida no poço que não tem fundo, partes ou conteúdos do perispírito, né, personalidades ou denominados aí personalidades múltiplas, contra a proposta reencarnatória, são enraizadas ou petrificadas no astral inferior. No livro Libertação, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, né, diz o seguinte: sabes, assim, que o vaso perispirítico, né, que o vaso perispirístico é também transformável e perecível. Então, que o espírito não regride, mas a forma perispiritual se degrada. Pois bem, tensão permanente na região da nuca e dores na coluna. Geralmente, pessoas possuidoras desses sintomas têm sempre personalidades múltiplas a serem resgatadas nas faixas inferiores do astral, que também estão enraizadas e ou petrificadas. Muitos foram algozes ou vítimas nas sentenças, nas épocas em que degolavam, enforcavam, ou foram degolados e enforcados, né? Para facilitar você, vamos dizer que corpo sutil é um recipiente ou um disquete com seus conteúdos, que são os níveis, subníveis, memórias, subpersonalidades e personalidades múltiplas. Níveis e subníveis são partes do corpo sutil. Memória é estática, semelhante às informações escritas em um papel. Subpersonalidade e personalidade múltipla é dinâmica, comportamento, semelhante a um filme com imagens em movimento. A primeira subpersonalidade está no presente, aqui e agora, vem do nosso consciente. Já a segunda personalidade múltipla é antiga, e muitas dessas estão presas ou fixas, ligadas no passado, vem do nosso inconsciente. Toda personalidade, subpersonalidade e personalidade múltipla tem uma memória. E tanto uma como a outra reagem conforme a interpretação que tiver da leitura dessa memória. Exemplo: um pai abandona uma família com um filho recém-nascido, deixando a mãe desempregada e sem condições, ou melhor, em condições precárias. Passam-se os meses, o filho não vê mais o pai e começa a passar fome junto com a mãe. Essa situação ficará gravada na memória da personalidade do menino assim: minha mãe é ruim, ela me deixa com fome e não me dá comida, ela me faz sofrer muito. Esse menino, gente, possivelmente terá dificuldade no relacionamento com a mãe e enquanto não descobre e não terapeutiza a causa ou a raiz dessa dificuldade, vão se aumentando as discussões, chegando até nas agressões físicas, etc. De alguma forma, esta memória está adormecida no inconsciente, porém impulsa para o consciente, fazendo as subpersonalidades, né? Ou seria personalidades físicas, ou melhor dizendo, fazendo a ponta física reagir de acordo com o que ficou gravado na memória das personalidades do jovem, enquanto era um bebê. O ideal, então, é procurar um profissional capacitado, visando trazer à tona o que está dentro, dinamizar os núcleos do inconsciente, o que pode ser feito através de uma terapia de vidas passadas, que além de acessar e trazer à tona o que está dentro, é perfeitamente possível ressignificar. Em outras palavras, este ressignificar é o mesmo que apagar o que ficou escrito na memória das personalidades do menino.
pois não era a realidade. E, em seguida, reescrever a realidade, que seu pai o abandonou, etc, etc, etc. Pois bem, o que mais se pode tratar com a apometria e ou com a terapia regressiva, com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os recursos, os conhecimentos, né? Utilizando aí os conhecimentos do desdobramento consciente e as técnicas da apometria? O que mais se pode tratar com esta modalidade de terapia? Reconfiguração do corpo astral, atrofia, depressão, esquizofrenia. Olha quanta coisa nós podemos tratar e recuperar e se curar. Fobias, hiperatividade, mudez, medos, neuroses, polaridade invertida, polaridade sexual, paralisias, pânico, retardo mental, simbiose, surdez, distúrbios espirituais, seria obsessões diversas, reconfiguração do corpo astral, remover aparelhos e ou implantes astralinos, muitas coisas e muito mais. Então vejamos que tudo é possível para aquele que crê. Estes infortúnios dito aqui hoje são apenas os que mais trabalhamos no nosso grupo e muitas vezes com resultados fantásticos. Logo, seria ingenuidade, ignorância ou fuga do encarnado quando diz: esse é meu karma, terei que aguentar até o final dessa minha atual existência. Para os que têm esse hábito, gente, esse hábito negativo, fique sabendo, desde já, que o karma é igual à consequência. E que se através dele, do karma, tiver uma ação positiva, terá uma consequência positiva. Ou melhor, o karma é uma lei de superamento, jamais uma lei de aguentamento. Se a pessoa não suportar ou não conseguir superar o tal karma, né? Na próxima existência, terá o mesmo karma. Então, pensar que tem de aguentar por toda a existência é totalmente errado, pois a maioria dos que apenas aguentam acabam sendo geradores de dores, mágoas, raiva e, consequentemente, o desejo de punição, descendo ainda mais ladeira abaixo, num poço sem fundo e depositando todas estas encrencas no inconsciente, nada mais, nada menos do que a repressão. Ora, não dá para confundir a parte com o todo. A apometria, que é técnica, está para o espiritismo, que é a essência, como uma nova técnica cirúrgica está para a medicina. Como aquela, esta também poderá causar surpresas, perplexidades, desconfianças e dúvidas até que se mostre confiável. Tais entraves decorrem do medo, do desconhecido. E isso só se resolve com esclarecimento, estudo, reflexão e experimentação. De certa forma, a apometria está inserida no terceiro aspecto da doutrina espírita, o fenomênico, né? No livro, O Livro dos Médiuns, capítulo 2, ou melhor, o Livro dos Médiuns, no capítulo 1, na segunda parte, onde trata da ação dos espíritos sobre a matéria, Kardec sinalizou a possibilidade de uma modalidade terapêutica mais avançada quando diz: somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Olha que interessante, né? O J.S. Godin também, ele sugere em seu livro Apometria e Animismo que não deve trabalhar com apometria aquele que não é amigo do estudo. Olha só a importância do estudo. Eu não canso de dizer que o estudo há de abrir a mente das pessoas. É o estudo que há de fazer cumprir aquilo que o nosso grande mestre Jesus disse: conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará.
É necessário estudar, experimentar e buscar uma compreensão mais profunda do aspecto espiritual e anímico. O conhecimento, a experiência e o destemor do dirigente, doutrinadores e médiuns serão testados neste tipo de trabalho. É preciso capacitação, treino, prática, desenvolvimento de percepções, preparo e consciência do que se está fazendo. Conclusão. A apometria constitui-se em mais uma excepcional, mas todavia complexa ferramenta de trabalho para o atendimento fraterno para as pessoas que procuram as nossas casas espiritualistas, casas espíritas que utilizam essa ferramenta. Escreveu o Dr. Lacerda em seu livro Espírito e Matéria. Queremos deixar bem claro de imediato que a apometria é uma técnica nova, algo novo, incipiente como tal, com grandes perspectivas de crescimento, sendo já uma terapêutica alternativa de comprovada eficiência, com resultados espetaculares até, mas não é uma panaceia, estando aberta a novas aquisições pelo estudo e pela pesquisa, até admitindo reformulações através da observação e da prática. Como tudo, ela é capaz de evolver, ou seja, capaz de crescer, de se desenvolver cada vez mais como o próprio Espiritismo e a ciência. Só não é evolutivo o Evangelho, sendo os ensinamentos de Cristo de origem divina, são, portanto, imutáveis e de significado cósmico ainda não totalmente compreendido por nós, apesar de mais de 20 séculos de caminhada até nossos dias. A apometria tem por finalidade, então, abrir mentes e corações para as realidades espirituais. Isaac Newton, ele tem um texto maravilhoso que ajuda a ilustrar esta palestra, né? Ele fala assim, ó, a natureza não dá saltos. Tudo tem seu tempo. Portanto, mede-se a grandeza de uma ideia pelo tamanho de resistência que se opõe contra ela. Olha que interessante. Victor Hugo, então, diz o seguinte, ó, existe uma coisa que é mais poderosa que todos os exércitos do mundo. É uma ideia cujo tempo já chegou. Aí não tem mais jeito da gente engavetar a técnica, sabe? A gente colocar ela na gaveta e não usá-la, porque não tem mais como. Eu aprendi a fazer apometria em uma casa grande que tinha muitos trabalhadores. Mas, infelizmente, não sei porquê, veio a ordem da diretoria para que nós não fizéssemos mais apometria. Então eu fiquei muito triste, muito chateado. Por quê? Poxa, era uma técnica fantástica, a apometria é uma técnica maravilhosa e nós não iríamos mais poder utilizá-la, porque talvez tinha pensamentos que estaríamos ali interferindo negativamente no karma. Sim, nós estaríamos interferindo no karma, mas não negativamente. E sim, interferindo no karma positivamente. Mas tudo bem, para não contrariar, paramos. Mas eu, para não brigar, né? Porque eu iria continuar fazendo. Não consegue. Se você aprendeu a fazer apometria, você não consegue não fazer. Pois bem, então, eu ia continuar, ia acabar brigando, discutindo. Então eu saí. Saí, montei meu grupinho, fui fazendo apometria, né? Ok. Passou-se uns 5 anos. Eu voltei na casa, porque a nossa amizade era a mesma, com as pessoas. E eu vi que ali participei de uma sessão, e o espírito em sintonia com o médium, eu vi que era personalidade num outro médium, e eu sei que foi aplicado ali as técnicas de progressão, de regressão, foi feito despolarização de memória, só faltou inverter o spin. Aí eu perguntei, no final do trabalho, né?
vocês voltaram a fazer a apometria aqui na casa? Que legal, que maravilha, né? Voltaram a fazer a apometria. Aí ele falou, não voltamos a fazer apometria, não. Aí eu disse, mas então, o que é que vocês fizeram hoje aqui? Com tantas técnicas que vocês aplicaram? Aí a resposta foi, esta técnica chama-se técnicas da mediunidade avançada. Aí eu segurei para não dar risada, porque eu falei, poxa, o que tem contra esse nome apometria? Que bom, técnicas da mediunidade avançada. Então, por isso que eu falo, não tem como mais estagnar, paralisar e não usar a apometria. Ela vai chegar com outros nomes, mas ninguém consegue mais atrasar a evolução espiritual. Pessoal, um grande abraço em vocês, muita paz e muita luz. Se você gostou aí da nossa palestra, curta aí a nossa palestra para que o canal, né, possa crescer cada vez mais e nós possamos levar esta mensagem para mais pessoas que estão querendo estudar, que estão querendo abrir a mente, que estão querendo compreender, né? Que estão querendo entender que é verdade aquilo que o grande mestre Jesus disse. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Gratidão, grande abraço, paz e luz.